Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego da Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre, cujo tema é O Deus que governa o mundo e cuida da família. O ensinamento divino nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Chegamos na lição 7, que tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, versículo 10 até o 12, depois o versículo 16, depois o versículo 17, versículo 19, depois o capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura e época ou lugar. Nessa lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono da rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que é o Império Persa. Os princípios de Deus é imutável, em qualquer época, independente de cultura. Deus não muda e nem sombra de variações. Palavra-chave, obediência. Vamos para o primeiro tópico, que diz: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. E o primeiro subtópico, o rei Assuero, filho de Dário, que diz assim: o rei Assuero, filho de Dário, o Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486 e 495 a.C. Reinado desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial, os senhores de todas as províncias, para mostrar-lhe a grandiosa do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nesta ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhe o historiador grego Heródoto, em 484 a 425 a.C. Assuero governou o vasto Império Persa. Naquela época era grande, muito extenso. Seu império se estendia desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias, abrangendo uma grande variedade de povos e culturas. Durante o seu reinado, Assuero buscou exibir grandes e a riqueza de seu império de maneira impressionante. A grandeza que era o império
No terceiro ano de seu governo, Assuero organizou um grandioso banquete para a nobreza e os líderes de todas as províncias. E esse evento durou, conforme foi lido, o comentarista colocou, 180 dias. Ele tinha como objetivo mostrar a magnificência do reino e a prosperidade que ele disputava. E esta exibição extravagante não apenas destacava a riqueza e o poder de Assuero, mas também servia para reforçar seu domínio sobre um império tão vasto e diversificado. Durante esse período de festividade, acredita-se que Assuero também discutiu com seus generais e conselheiros sobre uma expedição militar planejada contra a Grécia. Esse plano ambicioso culminou na famosa Batalha de Salamina, que, segundo o historiador grego Heródoto, resultou um grande fracasso para os persas. A derrota na Batalha de Salamina foi um golpe para o Império Persa e prejudicou seus esforços expansionistas na Grécia. O relato de Esther descreve Assuero como um rei poderoso, mas também revela uma faceta de sua personalidade e governo que pode ser vista como em busca por uma afirmação e controle de sua grandiosa exibição de riqueza e poder estava ligada a uma tentativa de consolidar e demonstrar sua autoridade sobre um império vasto e complexo. Vamos para o segundo subtópico. Um banquete público, outro exclusivo. Outro exclusivo. Um banquete público e outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzano, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então, enquanto o rei oferecia um banquete, no caso um banquete público, Vasti organizava um banquete exclusivo para as mulheres do palácio. Este evento paralelo demonstrava o papel significativo das mulheres na corte persa, embora segregada em suas próprias celebrações. A diferença entre os dois banquetes também ilustra as hierarquias e separações sociais da época. Enquanto Assuero exibia sua grandiosidade e poder para toda a população, Vasti presidia uma reunião mais restrita, destacando a distinção entre os espaços públicos e privados dentro da vida palaciana. Vamos para o terceiro convite à rainha. O terceiro subtópico, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em uma euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. A ordem do rei refletia tanto o seu desejo de exibir o esplendor de seu reino, quanto a sua vaidade e vontade de mostrar poder que possuía até sobre sua esposa. A exigência de Assuero era, portanto, uma expressão de poder e controle, mas também de falta de respeito pela dignidade da rainha. Ele queria que Vasti fosse um objeto de exibição para os convidados,
um símbolo de seu domínio. Contudo, a rainha Vasti recusou a obedecer à ordem do rei e acompanhar os 7 eunucos enviados para conduzi-lo à presença de Assuero. Essa recusa foi um ato de grande coragem e dignidade, considerando as possíveis consequências de desobedecer ao rei. A reação de Vasti causou um grande alvoroço entre os príncipes e os nobres presentes. A negativa de Vasti foi vista como uma afronta direta à autoridade do rei, por extensão, uma ameaça à ordem social e à hierarquia patriarcal prevalecente no império. Esse evento levou uma discussão entre os conselheiros do rei sobre as implicações da desobediência de Vasti e recusou na sua destituição como rainha. Vamos para o segundo tópico. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico 1. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fonte extra-bíblica tenta justificar a desobediência de Vasti com versões que pinta como uma absurda pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, pode levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelada. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recanto da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amétris citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. A narrativa bíblica sobre Vasti e Assuero é um exemplo de como a escritura relata o evento e como uma economia de detalhes que nos obriga, no caso, a focar na mensagem central. Em vez de especular excessivamente sobre as motivações ou caracterizações externas, devemos considerar o propósito da narrativa, ilustrar a dinâmica do poder e a dignidade pessoal e a soberania de Deus na história de seu povo. A interpretação deve se respeitar o contexto e o texto bíblico, usando fontes externas para esclarecer a não distorcer a mensagem revelada. Portanto, ao analisar a recusa de Vasti, devemos manter o equilíbrio entre o entendimento histórico, cultural e a fidelidade ao texto bíblico, reconhecendo que a Bíblia nos oferece o essencial para compreender a importância desses eventos no plano divino. Vamos para o segundo subtópico, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti, mas a sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu ao caso o exame dos sábios de seu reino, estendido nas leis e no direito dos medos, persas. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandado. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Após o incidente no banquete onde o Vasti recusou a ordem do rei, Assuero não agiu com o seu próprio impulso.
O rei Assuero não agiu com seu próprio impulso. Apesar da humilhação, do constrangimento, ele optou por consultar os sábios do reino, homens versados nas leis e no direito dos meios persa. Esta atitude demonstra uma liderança que valoriza a prudência e o aconselhamento antes de tomar decisões que afetaria o reino. Ao não agir por impulso, o Assuero mostrou um exemplo como um líder deve buscar sabedoria e orientação antes de tomar decisões importantes. O episódio destaca a importância da liderança responder e da aplicação justa da lei. Assuero exemplificou a necessidade de governar com base em princípios de justiça e prudência, buscando conselho e considerando as implicações de suas ações. Este modelo de liderança é aplicável não apenas na esfera secular, mas também na espiritual. A liderança responsável envolve tomar decisões justas e prudentes que beneficiem a comunidade e como um todo. Vamos para o terceiro subtópico, a sentença de Vashti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vashti. A liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão e a conduta da rainha, seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos e a seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vashti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão exatamente é esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. O princípio bíblico de que o homem deve ser líder em sua casa é enfatizado em várias passagens da Escritura. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo destaca que uma das qualificações exigidas do líder cristão é a capacidade de exercer o governo da própria casa. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse princípio repete a importância de demonstrar a liderança e responsabilidade no ambiente familiar como uma base para liderar na igreja. Ao longo da Bíblia vemos exemplos de líderes que governavam bem as suas casas e por isso foram capacitados para liderar o povo de Deus. Por exemplo, Abraão, um exemplo de um líder que, embora enfrentasse desafios, liderava a sua casa com fé e obediência a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 18 e versículo 19. Da mesma forma, Josué é lembrado por sua declaração firme: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15, demonstrando sua liderança e compromisso com Deus. A análise do conselho de Memucã é a subsequente deposição de Vashti, destacam a importância da liderança responsável e da manutenção da ordem da sociedade. No contexto bíblico, a liderança do lar é vista como uma qualidade essencial para a liderança da igreja. Homens que governam bem suas casas demonstram a capacidade de liderar com sabedoria e justiça e responsabilidade. Princípios fundamentais para o cuidado da igreja de Deus. Este episódio também nos lembra que a igreja de Deus, a autoridade deve ser exercida com discernimento e em conformidade com os princípios divinos, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas da vida. Chegamos agora ao terceiro tópico, que diz: Esther, a judia,
se torna rainha em terra estranha. E o primeiro subtópico, 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha da Salamina, no ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei lembrou de Vasti do que ela havia feito e do que ela havia decretado, o que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seu servo mais próximo, Assuero decide escolher a nova rainha. A Batalha de Salamina foi um evento crucial. Marcou uma derrota para o Império Persa. Assuero, no caso, Xerxes, ele tinha grandes expectativas de expandir seu domínio sobre a Grécia, mas a campanha militar resultou num desastre para as forças persas. A frota persa foi quase totalmente destruída, o que obrigou Assuero a retornar a Suzã em desgraça. Esse contexto de derrota e humilhação pode ter contribuído para um momento de reflexão e consideração de sua decisões anteriores, incluindo a deposição de Vasti. Após a campanha militar fracassada, o rei Assuero, ao voltar para Suzã, começou a refletir sobre as ações passadas. A ira que inicialmente levou a depor Vasti havia se dissipado e ele lembrou dela no decreto que havia feito. Esse momento de reflexão é significativo, porque mostra que, apesar de seu poder e autoridade, Assuero era suscetível às emoções humanas e às consequências de suas decisões impulsivas. Aconselhando por seus servos, Assuero decidiu buscar uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. Seus conselheiros sugeriram que belas jovens virgens fossem reunidas de todas as províncias do reino, para que o rei pudesse escolher entre elas. Esta proposta levou à seleção de Esther, uma jovem judia que mais tarde desempenharia um papel crucial na preservação do povo judeu no Império Persa. Vamos para o segundo subtópico, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrições quanto à origem étnica e racial. A única exigência é que fosse virgem e formosa. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Esse episódio é semelhante à narrativa bíblica onde Deus utiliza circunstâncias aparentemente comuns para realizar seus propósitos extraordinários. A história de José, mencionada anteriormente, é um exemplo claro de como Deus pode transformar situações
desfavorável em oportunidade para cumprir seus planos. Da mesma forma, a ascensão de Esther, de uma jovem judia desconhecida, a rainha do Império Persa, demonstra a capacidade de Deus para guiar e proteger seu povo em circunstâncias adversas. O cuidado de Deus em cada detalhe do processo de seleção de Esther ilustra como a providência divina atua nos menores pormenores para assegurar o cumprimento dos seus planos. A preferência de Hegai por Esther não foi apenas uma coincidência, mas uma evidência da mão de Deus guiando os eventos. Esta visão de Deus trabalhando através das ações humanas para realizar seus propósitos oferece uma profunda confiança na sua soberania. O processo de seleção de Esther e a sua ascensão à posição de rainha são claros exemplos da providência divina em ação. A escolha de Esther e a maneira como ela ganhou a simpatia de Hegai demonstram que Deus estava ativamente envolvido em cada detalhe, preparando-a para desempenhar um papel fundamental da preservação do seu povo. Assim como Deus guiou José e Esther em momento crítico, Ele continua a dirigir os eventos em nossa vida, cuidando de cada detalhe para cumprir seus propósitos soberanos. Chegamos no último subtópico, a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição ética no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Mardoqueu, ele ordenou a Esther que não revelasse a origem étnica ou sua parentela. Mesmo sabendo que não havia restrição quanto a esse aspecto no processo de seleção da rainha Esther, a razão exata para essa ordem não é explicitamente fornecida no texto bíblico. No entanto, há algumas considerações que podem ajudar a entender o contexto e a importância dessa instrução. Podemos estar enumerando aqui, primeiramente, a preservação da identidade judaica. Mardoqueu pode ter temido que a revelação da identidade judaica de Esther pudesse prejudicar suas chances de ser escolhida como rainha. Apesar da ausência da restrição explícita, preconceito estereótipo pode existir. Mardoqueu poderia estar preocupado com potencial impacto negativo sobre a candidatura de Esther. Depois, segundo, segurança e discrição. A decisão de manter a origem de Esther em segredo pode ter sido uma questão de segurança. Um império vasto e culturalmente diversificado, revelar a identidade judaica poderia atrair atenção indesejada ou possível hostilidade. A descrição de Esther poderia proteger tanto ela quanto seu primo de passivo risco. A obediência e respeito. Mardoqueu, sendo um cuidador experiente de Esther, provavelmente tinha uma visão estratégica sobre a situação. Esther demonstrou obediência
e restrita às instruções de Mardoqueu, independentemente de entender completamente o motivo. Esta atitude ressalta um profundo respeito e confiança em sua orientação, que fortalece a relação e cuidado mútuo entre eles. A relação entre Esther e Mardoqueu é marcada por cuidado e respeito profundos. Mardoqueu, preocupado com o bem-estar de Esther, passava diariamente diante do pátio da casa das mulheres para verificar como ela estava. Esse cuidado constante reflete o maior responsabilidade que o Mardoqueu sentia por sua prima, enquanto Esther demonstrava respeito e obediência a ele. Por fim, a ascensão de Esther, a posição de rainha, pode ser vista como um exemplo claro da providência divina em ação. A escolha de Esther, uma jovem judia, para substituir Vasti e se tornar rainha do Império Persa, ilustra como Deus pode dirigir eventos e decisões humanas para cumprir seus propósitos. A providência de Deus estava evidente em cada etapa do processo, desde a seleção inicial até a aceitação de Israel pelo rei. Chegamos à conclusão: Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus e a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Chegamos ao final da lição. Eu creio que foi a mão de Deus nesse episódio, que resultou da deposição da rainha Vasti e a ascensão da rainha Esther. E tudo está no controle de Deus. E essa lição nós tiramos proveito e sabemos que nada foge do controle de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe, fico por aqui, até a próxima. Assim, se Deus quiser, fica todo na paz do Senhor. Amém.